Keynes, ele em Cambridge, ele foi certamente o mais influente economista do século XX. As teorias de Keynes resultaram da experiência prática de três momentos-chave da economia, do século XX, no caso. O acordado de paz posterior à Primeira Guerra Mundial, a Grande Depressão e a Segunda Guerra. Keynes, ele cresceu no seu ambiente sólido intelectual de classe média e teve muito êxito em Eton. Seu principal herói era More, criador da Principia Ética, e o filósofo Edmund Burke. Depois de Cambridge College, onde ele é inserido no grupo Apóstoles, ele entrou para o funcionalismo público e em 1906 se tornou o terceiro escrituário do gabinete da Índia. Em 1909 ele regressou a Cambridge, e lá foi laureado no King's College com base na sua tese de probabilidades. Até 1914 ele não tentou desenvolver a teoria monetária para além do que o professor dele, Alfred Marshall, tinha atingido. Keynes passou do grupo Apóstoles, de Cambridge, para o grupo dos Bloomsbury. Keynes entrou com entusiasmo nessa nova forma de vida e até apoiava financeiramente alguns membros mais pobres. Durante o período do pós-guerra, quem se posicionou em relação ao assunto do retrocesso da Inglaterra ao padrão ouro em 1921, numa tentativa de política econômica, de retomada no entre-guerra, no pós-guerra. E o Keynes se posicionou contra desde o começo. A Inglaterra resolveu tomar partido ao padrão ouro. E o que aconteceu, que 5 anos depois, o padrão ouro deixou de ser utilizado, porque não foi uma boa estratégia, pois a taxa bancária era muito elevada, a contribuição de crédito foi impactante e uma inflação suficientemente drástica que trouxe uma redução dos custos internos na Inglaterra, o que o Keynes já mencionava, desde o começo a Inglaterra queria adotar essa política econômica. E a partir daí ele começa a teoria dele e seu posicionamento a partir da Grande Depressão. Após o crash de Wall Street, Keynes se encontrava quebrado pela segunda vez em sua vida. A primeira seria na recessão dos anos 20. Todavia não demoraria muito até que ele reconstruísse sua fortuna, ainda na mesma bolsa de valores que o quebrou, na bolsa de Wall Street. E em 1936 foi publicada sua maior obra e uma das mais influentes do século XX, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, que foi impulsionada pela Grande Depressão de 1929, pois a mesma deu base ao livro. Embora o conteúdo fosse muito complexo e de difícil entendimento, ela foi chamada até de mal escrita por alguns críticos. Keynes, que já tinha um prestígio mundial, foi reconhecido como gênio, pois ele fez algo revolucionário e mudou o jeito de se pensar a economia na época. Foi chamado de Einstein da economia. Contudo, ele teve mais críticas, principalmente por Arthur Pigou, que era o crítico mais severo de Keynes. Ele definia Keynes como arrogante, pois Keynes desprezava seus antecessores, as pessoas que propuseram ideais econômicos antes dele, alegando que eles eram incompetentes, deixando para trás nomes como Adam Smith, David Ricardo, Malthus, Shaw, Marx e entre outros. Porém, esses clássicos e neoclássicos também desenvolveram ideias sólidas que foram usadas pelo próprio Keynes, como, por exemplo, o ciclo econômico, bens de consumo e bens de investimento, e o princípio do acelerador, que explicou a crise dos anos 20, a crise de desemprego que gerou uma recessão, alegando que a pequena alteração na procura de bens de consumo vai levar a uma alteração maior na procura de bens de investimentos necessários para produzir esses bens de consumo, gerando assim um desequilíbrio. Então, Keynes vai explicar no seu livro A Teoria Geral. Como solução, Keynes acreditava que a teoria clássica de livre mercado e mínima intervenção do governo não eram suficientes para acabar com todos os problemas que estavam acontecendo. Então ele desafiou o pleno emprego. O único problema é que o pleno emprego é proporcional ao nível de produção.
e, se esses não fossem automáticos, o governo seria obrigado a intervir. Então ele concluiu que, se o governo reduzisse as taxas de juros e criasse programas de incentivos ao investimento público, e se o efeito multiplicador, que é a propensão marginal ao consumo individual, ocorressem, o rendimento nacional aumentaria. Os primeiros países a adotarem o modelo keynesiano foram Suécia, Alemanha e Estados Unidos. Na Suécia, o governo trabalhista foi substituído. Na Alemanha, apesar de Keynes ter se declarado abertamente contra o método autoritário de Hitler, ambos eram contra o Tratado de Versalhes e contra o desemprego em massa. Nos Estados Unidos, dentre outras medidas, foi extinto o padrão ouro, criados subsídios ao desemprego e criados financiamentos à agricultura. Tais medidas restauraram a confiança da população e dos empresários. A população acreditava que o pleno emprego tinha sido causado pela guerra e que devia ser mantido após ela. O único problema é que as dívidas de guerra eram muito altas. Então, através de medidas keynesianas, os governos estavam tentando manter a inflação e o pleno emprego estáveis. Foi então que Grã-Bretanha e Estados Unidos assinaram o Acordo de Bretton Woods. Keynes foi enviado pela Grã-Bretanha para os Estados Unidos para fazer o Acordo de Bretton Woods, que era interesse da Grã-Bretanha de emprestar 6 bilhões. De acordo com o Acordo de Bretton Woods, a Grã-Bretanha poderia pagar em libras esterlinas posteriormente em até 1951. Keynes defendia que a negociação que ele havia conseguido para a Grã-Bretanha havia sido a melhor negociação comparada a outros países da Europa. Após fazer o acordo, Keynes morre em 20 de abril de 1946. O keynesianismo funcionou. O desemprego após a Segunda Guerra Mundial havia sido o menor comparado a 100 anos antes. Nesse período, a economia capitalista explodiu e foi assinado o Acordo Geral de Tarifas e Comércio em Genebra, que dizia que o comércio deve ser conduzido na base da descriminalização por negociações entre países e os acordos preferenciais existentes deveriam ser reduzidos a negociações. O governo de Kennedy nos Estados Unidos era composto por uma administração cheia de keynesianos determinados a atingir o pleno emprego. O monetarismo rejeitou a ortodoxia keynesiana pós-guerra e eles criticavam as tentativas de manter o desemprego abaixo da taxa natural. A curva de Phillips retratava a relação entre a taxa de desemprego e a medida que os salários monetários aumentavam. Ou seja, à medida que havia muito desemprego, os salários aumentavam um pouco. E à medida que tinha pouco desemprego, os salários monetários tendiam a aumentar mais. Enfim, para entender o que aconteceu com a Inglaterra depois desse período econômico, sobretudo durante o governo da primeira-ministra Margaret Thatcher, é preciso entender o que aconteceu antes dela entrar no poder em 1980. Bem, no final da década de 70, a Inglaterra estava passando por um período econômico muito forte, estava passando por uma taxa de desemprego muito alta, estava passando por um momento econômico e uma crise financeira muito ruim, e foi exatamente nesse contexto que o primeiro-ministro inglês do Partido Trabalhista, o James Gallagher, não conseguiu se manter no poder. Em 1980, a Margaret Thatcher, do Partido Conservador, entrou e, enfim, começou a questionar, juntamente com diversos outros economistas, a política econômica da época, o keynesianismo que estava sendo implementado no país, de gastos públicos elevadíssimos. E foi nesse contexto em que ela trouxe a filosofia, os pensadores da Escola de Chicago, da Universidade de Chicago, para a Inglaterra, para repensarem o momento econômico. O economista Milton Friedman, que trouxe uma série de pensamentos que tinham uma filosofia, o corte de gastos públicos, tinham uma filosofia, o corte de auxílios e ajudas. Inclusive, a própria Margaret Thatcher criticou e foi muito contra qualquer tipo de ajuda que se pudesse ter aos sindicatos, o que fez com que ela fosse motivo de chacota na Inglaterra. Mas ela, implementando essas políticas econômicas, teve um sucesso a curto prazo. Inclusive, os Estados Unidos,
com o presidente Ronald Reagan, também teve sucesso implementando essas políticas monetaristas. Todavia, os Estados Unidos a longo prazo teve êxito, mas a Inglaterra a longo prazo não teve. Em primeiro momento, as taxas de desemprego caíram, inclusive essa era a principal variável desse pensamento, uma queda na taxa de desemprego de forma bem acentuada e, enfim, a curto prazo foi benéfica, mas a longo prazo se percebeu que a economia ficou absolutamente desaquecida, o que atrapalhou o crescimento econômico da época, da Inglaterra, no final da década de 90. E foi aí que esses pensadores começaram a repensar seus conceitos, os pensadores do modelo keynesiano começaram a repensar, assim como os pensadores da Escola de Chicago começaram a repensar os seus conceitos. Sobretudo pelo fato da Inglaterra, na década de 80, estar passando por uma estagflação, uma estagnação aliada a uma alta subida de preços. E os monetaristas conseguiram atacar esse problema, conseguiram melhorar. Porém, os keynesianos não conseguiram melhorar de forma benéfica, de forma eficaz esse problema. E foi assim que os pensadores da época começaram a reformular suas ideias, os críticos ao keynesianismo começaram a formular uma série de contradições a essa teoria, e assim sendo, enfim, novos pensamentos, inclusive o novo keynesianismo e o pensamento novo clássico surgiram na economia. E é assim que termina o gibi do economista John Keynes. Isso aí.